Olá, ouvinte caçador de mim, bem-vindo ao episódio 34, nessa nossa quarta temporada. Muita biografia, muita história de gente inspiradora para carregar aí as nossas consciências e as nossas ações para as coisas boas, né, que devem ser realizadas nesse nosso mundo, nesse nosso planetinha, né, Lu? É isso aí. Quer fazer o merchandise do episódio anterior que você acabou de gravar aqui comigo? Olá, queridos ouvintes! Ligadinho nas nossas biografias inspiradoras. Então, o último episódio foi sobre esporte, né? Abracem a causa, esporte é vida, como eu falei. Foi a biografia de Sheila Castro, jogadora fantástica da nossa seleção brasileira. Isso aí. Ouçam lá. E quem quiser ver a Lu aí uniformizada de vôlei, corre lá pro YouTube, tá? Episódio 33, gente. Tá uma graça você. Gente, então hoje no episódio 34 eu vou trazer uma personalidade mundial. Muita gente conhece, quem não conhece vai adorar conhecer hoje aqui. Eu tô falando do Henry David Thoreau, nascido no século XIX, ali em 1817, falecido em 1862, um autor naturalista norte-americano. Então calma aí, ouvinte, se você não está entendendo quem foi Thoreau, aguarde, nos escute, né, Lu? Porque você vai sair daqui inspirado, afinal de contas, é o propósito do podcast Caçadora de Mim, trazer histórias de vida, biografias de gente que realmente transformam a nossa visão de mundo e, preferencialmente, que transforme a nossa atitude. E, viu, Lu, Thoreau é providencial nos dias de hoje, né? Pois é, eu tô pensando aqui, gente, os ouvintes já falam assim, mas, cara, uma pessoa lá do 1800 e bolinha vai me interessar hoje? Nós estamos no ano 2022. Que é isso? Gente, escutem, porque por incrível que pareça, é hiper atual, hiper importante. E para você ver que naquela época já haviam pessoas que pensavam no nosso planeta. Então, se tivessem abraçado mais a causa naquela época, talvez a gente não estivesse com tantos problemas ambientais hoje em dia. Então, bora lá escutar, porque é fantástico. Nossa, exatamente isso, né, Lu? Já no século XIX, a preocupação ambiental estava aí, né, nas mentes iluminadas. Muito bem, né? Ô, Lu, eu até vou começar com uma pergunta para você e para os ouvintes, tá? Olha só, é difícil essa, hein, ouvinte? Olha lá. A reforma, as mudanças, a melhoria para a nossa vida, parte de onde? Do indivíduo? De mim? Ou tem que partir da coletividade, da sociedade como um todo? O que você acha? Na minha opinião, né, vamos deixar claro, é do indivíduo, né? Cada um tem, no mínimo, que fazer a sua parte pela sociedade. É o mínimo. Muito bem. Então, quem respondeu desse jeito está se alinhando aí ao Thoreau. Quem respondeu diferente não está errado não, porque tem um nível, né, em que a coletividade é que faz o impacto. Então, bacana isso, né? É o sonho de qualquer aluno, né? Receber uma pergunta do professor que não tem resposta certa nem errada. Mas, pelo menos, a resposta da Lu aqui se alinha um pouquinho mais à visão de mundo do Thoreau, tá? Lu, o Thoreau, ele é extremamente conhecido a partir de uma obra, de um livro, né? Cujo título é Walden, né? Com W aí. E, inclusive, vai estar na descrição, tá? Dos nossos episódios, tá bom, ouvinte? Não precisa correr aí pesquisando agora. Preste atenção aqui no que a gente está falando, tá? Então, em 1854, ele escreve essa obra, né? É um relato, né? Uma autobiografia da própria experiência dele, experiência que a gente pode considerar, viu, Lu, como transcendental. Mas, ouvinte, não é um transcendental assim, oh, meu Deus, eu estou voando para outra esfera, outra dimensão. Não, era muito pé no chão, eu até diria assim, pé na floresta, pé na terra, porque ele foi viver sozinho, isolado, de certa forma, às margens, né, do lago, que dá nome ao próprio livro, chamado, então, Walden, que fica lá na cidade de Conrad, em Massachusetts. Eu pronunciei correto? Massachusetts. Ah, agora a pronúncia ficou bonita. Vocês veem que em todos os episódios, quando a questão é na língua inglesa, eu corro aqui pedindo socorro para a Lu. Muito bem. Então, nessa vivência, né, ele acaba sendo
surpreendido com uma descoberta, uma autodescoberta, né, do humano e do espiritual. Ele buscava, né, às margens daquele lago, na sua cabana, em isolamento, uma autodescoberta e, essencialmente, uma autossuficiência em relação a quê? Aquilo que ele achava que era opressor, aquilo que ele achava que era uma modernidade degradante, ou seja, a gente está falando aí, gente, em fins do século XIX, já a partir de meados do século XIX, mas mais para o fim do século XIX, do processo de industrialização e urbanização. Então o ouvinte, viu, Lua, nesse exato momento, falando, mas como assim? O Thoreau estava contra isso, né? Sim, de certa forma, porque contra exatamente aquilo que significava degradação, violência, corrupção nos processos de industrialização e urbanização. Tudo aquilo que oprimia, né, as pessoas. A partir disso, a gente vai entender ao longo desse episódio aqui exatamente o que era, tá? Isso, fazendo um paralelo, né, para os dias de hoje, o que eu consigo entender, né, é que ele estava buscando o que hoje a gente chama de sustentabilidade. Olha, né? Essa perfeito. autossuficiência, né? Esse usar, né, mas com consciência de que a gente tem que usar o necessário e deixar fazer, renovar e fazer um ciclo, né, dessa renovação. Então, eu acho que sustentabilidade era a palavra que ele hoje, se ele tivesse aqui, ele usaria, né? Sustentabilidade, que hoje tá em tudo, né? Se você não tem noção ainda sobre sustentabilidade, sobre o que é, sobre como funciona, gente, você tá muito fora da realidade. Porque qualquer empresa, qualquer segmento hoje, a busca é por sustentabilidade. Que genial, Lu! Porque assim, eu confesso para vocês que em nenhum momento aqui no meu roteiro usei a palavra sustentabilidade, tá? A sacada da Lu aqui foi sensacional! Exatamente isso, né? De forma contemporânea, o que ele buscava, na verdade, era sustentabilidade. Bom, ele quer, né, o retorno ao modo simples daquela época, né? Ao modo simples, né, de ver e viver, ver as coisas e viver a vida, né, de se relacionar com o nosso entorno natural, com a natureza. Quer dizer, simplicidade vocês vão observar que é uma tônica e uma constante no pensamento de Thoreau. Em 1845, ele vai então lá para a floresta, lá nas margens do lago, que eu acabei de comentar com vocês, constrói com as próprias mãos a cabana e os utensílios que ele usaria ali para sobreviver, né? Hoje, viu, gente? Olha aí, dica para quem vai turistar nos Estados Unidos. Tem lá a réplica da cabana dele no mesmo local, né? Próximo ao lago Alden, né? E é aberta a visitação. Deve ser emocionante, Nossa, né? deve ser muito, muito legal. Você sabe que essa história me faz lembrar? Um filme que eu assisti esses dias, que até o André que me recomendou, que foi o Capitão Fantástico. É mesmo? É. Né? Então faz a referência ao filme. Eu acho que vale a pena, né? Se você não assistiu, gente, Capitão Fantástico, busquem lá, procurem lá, porque é um filme incrível, né? Sobre exatamente isso. Um casal que resolve, né, criar seus filhos no meio do mato, né? Na floresta, com recursos naturais renováveis, né? Plantando ali sua comida, né? Caçando os animais, mas assim, caçando o mínimo só para sobreviver. E você pensa assim, nossa, mas longe da sociedade. Não, eles educavam seus filhos ali, mas eles eram muito rigorosos também. A disciplina imperava ali. Não pensa que a meninada ficava largada, não. Estudavam, nossa, né? Liam filosofia, livros, história, exatamente, matemática. de tudo que é autor. E havia momento de prática de exercício, momento de aprender a caçar, plantar. Então, a dinâmica ali é muito legal. Lógico, não sendo assim tão radical, né? Mas a dinâmica e a ideia dele tem como levar para a nossa vida, sabe? É muito interessante a história, Capitão Fantástico. Olha, providencial essa tua citação, tá? Porque, inclusive, o filme, eu não sei se eu tô lembrado, se assistiu mais recentemente, ele, em um determinado momento, ele vai mostrar exatamente esse contraste, né? O embate dos filhos criados ali, com toda aquela filosofia ecológica, ambiental e autossustentável, autossuficiente, quando os filhos finalmente têm a chance de conhecer a cidade, ou seja, a urbanização, a industrialização, os produtos industrializados. E qual é o comportamento? Não vamos dar spoiler, né? Qual seria o comportamento deles a esse respeito? Olha aí, que bacana, gente.
Gente, o Turô lá naquela cabana, diante daquela natureza esplendorosa, né? Ele tem um mínimo para sobreviver e o máximo da presença junto a essa natureza. Isso é uma coisa sensacional, né? Quem já não sentiu essa presença, essa coisa magnânima, né, da natureza diante do mar, diante de uma trilha, né? Esse pertencimento. Então, essa é a transcendência que a gente está lidando aqui na filosofia do Turô, né? Inclusive, até retomando um pouquinho esse exemplo que você deu aí, do filme, né, Capitão Fantástico, o isolamento do Turô não era uma fuga, né? Ele encarava o mundo lá fora sim, aceitava inclusive algumas regras, mas foi acima de tudo um experimento, né? Então ele não foi para a floresta, para a cabana, fugindo de algo, né? Não tolerando algo, mas ele foi lá para um experimento de si, de autoconhecimento e de criação de uma filosofia própria, né? Então não foi medo, mas sim a coragem de conceber um mundo em outro modo, né? Em outra filosofia, em outra visão, que fosse. E aí eu aproveito a incrível participação da Lu, sustentável, né? Muito bem. Então, gente, tanto né, que não foi fuga, não foi um isolamento completo, que ele mantém sim contato com algumas pessoas que vão lá visitar ele visita algumas pessoas, né? E é bem ali que ele cria textos incríveis, impactantes e orientadores que vão influenciar muitos outros que o seguiram aí, né? Muitos pensadores. 2 anos, gente, de experiência ali, né? Nessa cabana, junto à natureza. E a intenção dele era conquistar a liberdade sobre a própria vida. Isso é essencial, isso é eixo na filosofia de Thoreau, conquistar uma liberdade sobre a sua própria vida, né? Tanto é que mais para frente a gente vai citar alguns trechos em que ele se vê, inclusive, diante de situações em que essa liberdade sobre si mesmo foi roubado por instâncias, instituições, governos, etc. E o incomodava bastante, né? Mas você sabe que eu achei muito interessante essa colocação. O senhor Ronaldo já vai brigar comigo que eu tô falando colocação. O senhor Ronaldo é um intelectual que, por acaso, é pai da... Que é muito rigoroso com a nossa língua portuguesa. Então, não tô colocando nada. Tá? Mas muito pertinente essa sua fala. Aí! Tá? Que a gente realmente, quando a gente para pensar o quanto a gente é prisioneiro de um sistema, às vezes me dá agonia também de falar assim, gente, a gente nunca vai ser livre. Lógico, a gente tem que ter limite, né? Tem que ter também um mínimo de convívio em sociedade, respeitar algumas regras. Mas algumas coisas que você tem vontade, às vezes, de fazer, de ser, de falar, gente, a gente não é livre, a gente é um produto do sistema e a gente é prisioneiro desse sistema e tem momentos realmente que dá agonia. Então, a fuga dele para essa natureza, para esse espaço, assim, é uma coisa interessante, essa busca de, não, agora eu vou fazer o que eu quero, eu acordo a hora que eu quero, como que eu quero, faço a atividade que eu quiser, né? Então, é interessante essa libertação, né, que ele buscou lá, né? Então, talvez ele não tenha tido o sucesso que espera, porque realmente eu acho que nunca a gente está totalmente livre, mas é um projeto interessante. E a gente vê hoje como que essa linha de ecoturismo está crescendo, né, no nosso país, a busca, inclusive, por estrangeiros, né, que vêm aqui buscar esses pacotes, digamos assim, de você ficar isolado, vivências, exatamente. Muito incríveis. Então, a gente já fez algumas trilhas em lugares, gente, maravilhosos, com vistas fantásticas. Você senta lá em cima do morro, numa pedra lá, e você fica assim, observando tudo aquilo, e você se sente ao mesmo tempo tão pequenininho, né? Uma poeirinha, né? No meio daquilo tudo, mas ao mesmo tempo te empodera tanto, porque você está ali naquele alto, você sente que está conquistando alguma coisa. Então, é uma sensação muito boa. Se você ainda não fez uma trilha, se você não tem esse contato de vez em quando com a natureza, né? Experimenta, porque vale muito a pena. Você se desliga, digamos assim, da área urbana, né? Esse contato com a natureza é importantíssimo.
Sim, olha, Lu, corroborando, ó, tô falando palavra bonita aqui também, tá? Corroborando com o seu relato agora aqui, né, com a sua análise. Olha só essa frase aqui do Thoreau. Gente, abre aspas, tá? Fui para os bosques viver de livre vontade, para sugar toda a essência da vida, para aniquilar tudo o que não era vida e para, quando morrer, não descobrir que não vivi, né? Uau, showzaço, gente. Muito Olha só. interessante. É de refletir mesmo, hein? Frase poderosa. Exatamente, né? Esses e outros escritos, Lu, eles influenciaram gerações, tá? Inclusive de vários importantes movimentos sociais. Eu vou citar aqui os hippies, né? Muita gente vai identificar agora como um movimento irresponsável, mas espera aí. Aqui, olha os dois dedos aqui, ó, paz e amor. Isso aqui é hippie, gente, e é a essência do bem viver, da honra que temos que ter, da dádiva da vida. Amar, né? Amar, ter alegria, ter respeito, né? E, acima de tudo, paz nesse planetinha. Ainda mais agora, em tempos em que estamos vendo aí ressurgir guerras e conflitos, né, Lu? Então, Eu acho engraçado você falar do paz e amor aqui. Gente, os meus alunos adolescentes, eles vão tirar foto, eles estão tudo assim, ó. Eu fico pensando, será que eles sabem, né? O Como significado. surgiu, né? Paz e amor. Será que sabem de onde vem? Que isso que significa paz e amor? Que eles estão sempre assim. Tá. As selfies, né? E as fotinhos em grupo ali no Insta. Se no é que Face. ainda significa isso, né? Nos dias de hoje para eles, né? Paz e amor, né? Gente, eu vou perguntar qualquer hora. Pergunte, Gente, vamos fazer essa enquete. sabe o que significa? O movimento hippie foi um movimento da contracultura, né? Não se aceitava as situações de guerra, as situações de violência, né? E de opressão, né? Outro movimento que o pensamento do Thoreau influenciou bastante, que é um movimento que eu estou para estudar, tá? Tem alguns vídeos selecionados aí, algumas leituras interessantes, que foi o movimento Beat, né? Que é mais ou menos, eu vou traduzir mais ou menos para vocês, é o movimento pé na estrada, descobrir o mundo, viajar, estar aberto às muitas culturas, à diversidade, né? Então, a liberdade, acima de tudo, a liberdade de explorar o mundo, né? Olha, André, eu não quero só ler esse movimento, não. Eu quero participar dele. Eu quero fazer um experimento do movimento Beat, pé na estrada, gente, porque eu acho que não tem coisa melhor no mundo do que a gente viajar e conhecer outras culturas. É uma coisa fantástica, é uma experiência que você leva na alma, né? Te transforma, pra né, vida. Lu? Te Gente, transforma vale mais do que qualquer bem de consumo, né? É realmente essa viagem. Isso aí, gente. Mochila nas costas e pé na estrada. E, obviamente, né, Lu, o movimento atual, recente, né, ecológico, tem o pezinho muito bem assentado aí no pensamento de Thoreau, né? Se você for ver algumas referências de ecólogos, ecologistas, enfim, biólogos, né? Inclusive eu cheguei a Thoreau através de biólogos, né, que atuam diretamente na linha ecológica, tá? E também, gente, o movimento do minimalismo, que é viver com o mínimo essencial, trazendo o máximo de alegria e felicidade. Isso é muito interessante, essa aparente dualidade, né? Quanto menos material, mais espiritual, mais alegria, né? De se viver e de se experimentar a vida. Tá, inclusive, tô lembrando aqui que acho que ainda está lá no Netflix, até porque eu acho que é uma produção original Netflix, um documentário que fala sobre o minimalismo, as pessoas que vivem com o mínimo, tá? Tem uma frase, né? Às vezes menos é mais. Às vezes menos é mais, exatamente, né? Bom, o Thoreau não poderia ser diferente, ele era abolicionista, tá? A gente está falando de um homem do século XIX ainda, aí com vários países, né, escravizando seres humanos, né? Olha só. Enfim, e ele usava a desobediência civil, que é uma tônica. Se você digitar desobediência civil no Google, você vai ver que invariavelmente você vai cair na biografia do Thoreau, né? A desobediência civil como instrumento contra a opressão e a violência, gente, né? Então, desobediência às vezes até leva a gente numa falsa interpretação a entender como exatamente algo truculento, né? Desobedecer é algo truculento, podendo até ser violento, mas não. É o mais puro pacifismo, né? A mais pura paz aí reinando, mas sim dentro de uma perspectiva de desobedecer aquilo que a gente não tem que tolerar.
né? Então, por isso que ele vai inspirar grandes personalidades e líderes, por exemplo, Mahatma Gandhi na Índia, né? O Martin Luther King nos Estados Unidos, liderando aí, né, pacificamente os direitos civis pelas minorias, né, pelos negros ou afrodescendentes, como os americanos gostam de tratar, né? Só por curiosidade, tá, ouvinte, o pai do Thoreau era fabricante de lápis, né? É isso mesmo, lápis de escrever. E a mãe dele mantinha uma pensão. Então tinha alguns pensionistas lá que geravam renda para a família. Foi o suficiente para ele se formar em Harvard, em 1837, né? Harvard, nessa época, já era Harvard, né? E nesse período, inclusive, ele teve contato, obviamente, né, no ambiente acadêmico com outros grandes intelectuais, entre estes o Ralph Waldo Emerson, outro grande personagem da história a respeito do transcendente, né, da espiritualidade, enfim, um pensamento muito alinhado aí ao que o Thoreau tem, né? Gente, Lu, teve uma passagem interessante, foi a morte, né, do irmão do Thoreau, e ele diz que nessa ocasião ele refletiu, acho que grande parte dos nossos ouvintes já passou também por esse processo de reflexão sobre a finitude, sobre a morte, né, o que é o nosso fim. E o Thoreau já tinha boas leituras a respeito da filosofia oriental, né, que é muito cíclica, é o eterno retorno, o morrer, o espírito, né, a reintegração com a natureza, etc. e tal. E diz que nesse momento ele enxergou claramente os ciclos da vida, né? Ele até exemplifica isso através de uma passagem muito bonitinha, em que ele compara a nossa vida ao próprio rio, né, que corre, sempre se renovando, nunca é o mesmo, desaguando, mas vindo à nascente, alimentando novamente esse rio caudaloso, né? Muito bonito isso, é uma filosofia que, digamos que traz uma certa paz na compreensão que a gente tem que ter da nossa passagem enquanto seres viventes aqui no planeta, né, Lu? Eu acho que quando você tem uma proximidade, né, algum ente próximo que você perdeu, né, e nessa pandemia muitas famílias perderam entes próximos, você começa a refletir mais sobre isso, né? Então, para você não... gente, é triste, lógico, a gente sente muito, a gente que fica aqui, a gente sente muito a morte de pessoas próximas, mas é um ciclo da vida, né? É um ciclo certo, né? Então você está aqui para cumprir sua missão, para viver da melhor maneira possível, e viva, por favor, da melhor maneira possível, não só para si, mas para os outros, para deixar um bom legado, para deixar saudade, né, no coração das pessoas. Mas vai chegar um nosso momento que a gente vai partir. Então, a gente de vez em quando se pergunta, né? Se eu partir amanhã, eu vou ter realizado, né? Eu vou partir completa, digamos assim, feliz? E eu digo sim, né? Eu sou uma pessoa muito realizada, muito feliz. E se eu partir amanhã ou depois, estiver chegando a minha hora, gente, eu vou muito bem, né? Não tenho medo de transcender, né? De, sei lá, recomeçar outro ciclo, né? A gente não sabe exatamente, mas a gente está aqui e a qualquer momento pode não estar. Então eu espero ter deixado um legado, acho que eu deixei, né? Pelo menos eu deixei 2 filhos maravilhosos neste planeta, né? Sim. Então eu acho que inspirei muitas pessoas e eu acho que parto muito feliz, né, para minha próxima jornada. E acho que cada um de nós tem às vezes que pensar, né, e realmente imaginar que a pessoa próxima da gente está num lugar melhor, né, e fez aqui o que ela tinha que cumprir, né? A gente tem que buscar isso para ter um alento no nosso coração. Exatamente, gente. Olha, Lu, o ouvinte está assim, mas ele só escrevia essas coisas, né? Tipo assim, desobediência civil. Ele era um desobediente, né? Sim, o Thoreau foi preso, gente, porque ele não pagou impostos esses que na ocasião estavam sendo arrecadados para fomentar a guerra, né? Para fomentar ações militares lá nos Estados Unidos. Ele se recusou e foi preso. Ele ficou um dia preso. E protestou, aí a tia dele lá falou, meu Deus do céu, eu vou lá pagar isso aí logo pra ele, né? Ele não pagou, mas a tia foi lá e pagou. Por ele teria ficado mais tempo lá na cadeia. Aliás, ele passa anos e anos, né? Ele diz que nunca pagou nenhum imposto, enfim. E é interessante, porque enquanto ele esteve lá enclausurado, né,
na cela, ele observa aquelas paredes grossas, né? Aquelas grades potentes, aquela coisa toda assim confinando ele, todo aquele aparato, né, para prender e punir o corpo. Porque a mente, as ideias, ninguém prende, ninguém clausura, né? Ninguém confina. As mentes, as ideias, a alma de uma pessoa são livres, né? Ninguém consegue aprisionar, né? E a gente está cheio de exemplos por aí a respeito disso, né? Muito verdade. Aliás, esse protesto é muito interessante, né? Imagina se a gente pudesse aqui, né? Simplesmente, vou parar de pagar impostos, porque os impostos não estão indo para onde eles deveriam ir, né? Que é saúde, educação e segurança, o principal que o país precisa, né? Mas, infelizmente, os impostos aqui nesse país estão embutidos em tudo que é lugar. E eu, como assalariada, meu imposto já é retido na fonte, então eu não tenho como não pagar essa droga desse imposto, né? Ai, falando desculpa, ouvinte, mas é o meu protesto. É o protesto, André? É a desobediência dela aqui agora. Contra esses gestores que aplicam muito mal o meu e o seu dinheiro. Mas é isso, né, gente? Assim, o que a gente não estamos aqui, né, Lu, fazendo uma apologia, uma incitação a esse nível de desobediência, que é parar de pagar impostos, porque se por um lado a gente sabe que esses impostos, né, têm um desvio, também eles têm um bom destino, né? Por exemplo, você e eu, nós somos egressos de instituições de ensino pública, né, pago com dinheiro dos impostos. Mas também, né, eu sou solidário à Lu em protestar. Inclusive, hein, Lu, vamos esclarecer a partir de agora o que é exatamente essa desobediência civil, tá, ouvinte? Então, assim, não é simplesmente parar de pagar impostos, tá? Não, a gente não recomenda isso, né? Mas olha só, em 1849, né, aí ele escreve o famoso ensaio, né, literalmente com o título Desobediência Civil, e é basicamente assim, né, é que cada homem tem que fazer, né, tem que fazer e saber qual tem que participar, melhor assim, né? Tem que participar, mas tem que estar consciente de qual é o governo capaz de conquistar o respeito nosso. Então a perspectiva é essa, que governo é esse? Ele merece o nosso respeito? Porque ele tem que fazer por onde? Para merecer o meu respeito e a minha obediência. Né? Porque senão aí entra a palavra desobediência. Você não está fazendo em prol, né, da sociedade, do ambiente, da saúde, da educação, então vale a minha desobediência. Eu até diria que agora estamos no ano eleitoral, a desobediência vai significar o seguinte: você não votar, né? Não perpetuar um poder que de repente você acha que não está condizente, né, com aquilo que é benéfico para a sociedade. Né? Então, viu, Lu, essa desobediência civil é uma escolha quando não há outra escolha. Você entendeu, ouvinte? É uma escolha quando não há outra escolha. É quando você fala, caramba, e aí? As pessoas estão morrendo por falta de recursos, a fome, né? Ou a injustiça, a opressão em relação às minorias, a intolerância, né? E aí? Então, quando você não tem escolha, entra a desobediência, porque você fala, olha, e agora, né? Enfim. Então, é preciso agir nesses momentos, né? Uma ação pacífica sempre, tá, gente? Né? Uma ação necessária e sem violência. Então, foi assim que o Thoreau inspirou as ações do Gandhi, do Martin Luther King, né? Repetimos aqui, a não violência em atitudes de desobediência civil diante das injustiças e da opressão. Ele não integrava partidos políticos, olha aí, Lu, né? Nessa altura do campeonato, o ouvinte fala, mas ele era de esquerda, de direita? Não, ele não integrava partidos políticos, ele nem participou de movimentos sociais, tá? Inclusive, ele disse que nunca votou nas eleições, que é uma coisa que a gente não recomenda, né? Então, os nossos biografados têm lados, né, que a gente não recomenda, né? Mas o Thoreau, algo que a gente recomenda é isso, né? O Thoreau... ele pregava muito essa revolução individual, né? Essa revolução de um homem só, essa mudança a partir de mim para o outro, né? Estar consciente dos erros e das injustiças que estão por aí e estar consciente a partir de uma mudança na minha visão, das minhas atitudes, né? Então isso eu acho muito providencial. Interessante, viu, Lu, que como essa visão, né, de autonomia, de autossuficiência, de poder o poder estar dentro de nós mesmos, né?
Isso combina com uma antiga tradição lá dos Estados Unidos, né? Que é essa coisa do cidadão americano exigir, né, que as coisas sejam feitas em prol dele, Ele a empoderado, liberdade, né? Os movimentos dizendo, olha, contra, né? Os movimentos, inclusive, de boicote, né? Sim. Boicote a preços altos, a impostos, né? Isso é uma coisa bastante frequente nessa democracia liberal americana, que inclusive é uma das mais antigas do mundo, né? O norte-americano é um ferrenho defensor dos direitos individuais, né? Exatamente. Gente, chegando ao fim do episódio, o Thoreau morre de tuberculose em 1862, com apenas 44 anos Novinho. de idade, né? E essa foi a sua escolha. Abre aspas aí. Quero dizer uma palavra em defesa do ambiente natural e da liberdade absoluta. Uma declaração extrema, pois já há muitos defensores da civilização. Traduzindo aqui, tá, ouvinte? Em prol da civilização, do industrialismo, da ordem do progresso, já existem muitos. E Thoreau foi uma das poucas vozes que se atentou ao nosso entorno natural e à nossa liberdade individual, que, em muitas das vezes, é oprimida e impedida justamente por esse tal processo civilizatório, industrial, consumista e econômico que tem, em algumas oportunidades, tirado a nossa liberdade e, às vezes, até corrompendo nosso próprio senso de humanidade, Lu. O que você acha? Isso mesmo, gente. É o repensar, né? Então, hoje a gente vê cada vez mais ações nesse intuito, né, de preservação, de sustentabilidade, né, como a gente já citou aqui. E olha, uma boa dica para você, porque às vezes você fala assim, não, mas eu quase não gasto, não, eu não sou muito, né, muito consumista, não sou. Você quer testar o quanto você é consumista? Talvez você repense muito o seu modo de vida, né? E como você pode melhorar isso. Então procura lá na internet um teste chamado assim pegada ecológica, tá? Da WWF. Faça lá o teste e veja como está a sua pegada ecológica. Olha, gente, quando a gente faz, a gente se assusta, porque lá mostra quantos mundos, digamos assim, quantos planetas seriam necessários para sustentar você, para sustentar o seu estilo de vida. Então, às vezes, a gente acha que a gente está tranquilo, que a gente não é de gastar muito, ou não está sempre trocando de sapato, de roupa, tal, de celular, tal. Mas, às vezes, pequenas ações, tá, podem mostrar o quanto que a gente ainda pode melhorar, o quanto que a gente ainda não é nada minimalista, né? Então, é um momento realmente de reflexão, de repensar muito bacana. Procurem lá, Pegada Ecológica. E é isso, ouvinte. Tchau e até o próximo. Tchau, tchau, gente.